Glória a Deus. Irmãos, eu quero contar uma experiência que aconteceu comigo essa semana antes de começar a pregar. Eu levantei de manhã, na sexta-feira, que eu estava de folga. Graças a Deus pelas folgas. Elas são como oásis no meio de um deserto árido. Eu levantei da cama e fui no açougue. O que eu fui fazer no açougue? Fui comprar o quê? O que você compra no açougue, gente? Eu não fui no açougue comprar carne, fui comprar pão igual minha mãe. E aí eu cheguei lá, quando eu cheguei, estacionei o carro no estacionamento. Tinha um jovem parado com um saco de pão em pé. Aí eu passei, a hora que eu estava entrando no açougue, ele falou para mim assim: Ô irmão, bom dia. Você pode comprar para mim 100 gramas de mortadela? Que eu estava querendo comer pão com mortadela hoje. Daí eu falei para ele assim: eu não tenho. E entrei, comprei o pão, paguei, voltei para o carro, sentei e não conseguia ligar o carro. Eu fiquei olhando ele parado lá no frio, com aquele saco de pão na mão. Aí entrou mais uma pessoa. Ele pediu, com certeza a pessoa não deu. E aí eu eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, né? Aí voltei lá, quebrando meu orgulho. O Espírito Santo soprou no meu ouvido assim: meu filho, o bem precisa ser feito rápido. O bem não pode ser feito tardiamente. Eu quero falar uma coisa para você que está aqui, sentado e vendo hoje, para você guardar no seu coração para sempre. Obediência tardia também é desobediência. Quando Deus falar uma coisa com você, ou queimar o seu coração, ou tocar o seu coração, responda rápido. Você não sabe como vai ser o seu amanhã. Você não sabe se você vai estar vivo daqui o final do culto. A gente cansa de ver casos de pessoas que estão pregando, cantando, daqui a pouco cai duro. Puf. Acontece. Você não sabe se aquela vai ser a última oportunidade, não sua, mas daquela pessoa que estava ali. E nós somos arautos de Deus. A igreja de Cristo é arauto do Senhor. A gente tem as nossas falhas, viu? A gente tem as nossas fraquezas, nossos defeitos, as coisas. Às vezes a gente faz umas coisas horrorosas. Que Deus fica olhando para nós assim e fala: eu não tenho nem Deus para falar, meu Deus. Eu não sei a quem recorrer. Mas ainda assim, com as nossas falhas, com os nossos defeitos, nós somos arautos de Deus. Deus está vendo que o vaso está entortando, ele amassa, começa de novo. Deus está vendo que não está sendo bom, ele poda para dar fruto, para dar mais fruto. Suas imperfeições, não tenha medo de declarar suas fraquezas. Senhor, eu sou imperfeito. Eu tenho as minhas fraquezas. Mas eu tenho o teu espírito me corrigindo o tempo todo. E aí eu fui lá, paguei a mortadela, deu a bagatela de R$ 2,73. Nossa, que diferença que ia fazer para mim, né? E Deus me quebrando. De tudo isso aí, Deus me quebrando. Eu voltando, falando: meu Deus, Deus está só me quebrando. Aí eu fui, parei e falei para ele assim: ó, jovem, para você me pediu. Aí ele falou: muito obrigado. Aí ele falou para mim, eu falei para ele assim: qual que é o seu nome? Ele falou: Caio. Eu falei: orem por ele, tá, gente? Caio, o nome dele. Eu falei para ele assim: eu posso orar por você? Aí ele falou: claro que pode. Eu falei: porque daí você já vai para casa com pão, mortadela e oração, né? Tá tudo certo. Só falta você chegar em casa e ter cafezinho. Aí eu orei por ele. Falei para ele assim: Caio, eu quero que você se lembre que Jesus te ama. Aí ele falou: obrigado, você também. Aí eu voltei pro carro, ele foi pro caminho dele. Aí quando eu sentei no carro, eu falei assim: eu sou um péssimo evangelista, né? Eu sou uma pessoa que não sabe falar. Fui para casa e comecei a ler a Bíblia. E aí eu comecei a folhear a Bíblia. Sabe quando você começa a folhear a Bíblia? Eu não sei o que ler hoje. Comecei a folhear a Bíblia. Às vezes eu acordo com um versículo na cabeça e falo: opa, o Espírito Santo está falando esse versículo. Mas naquele dia não tinha nada. E aí eu comecei a folhear a Bíblia, folhear a Bíblia. Aí eu falei assim: acho que eu vou ler o Salmo 90. Aí Deus falou: vai mais um pouquinho. Eu falei assim: o Salmo 91? Ele falou: não, vai mais um pouquinho. Aí eu fui para o Salmo 92. E aí o Salmo 92 diz assim: essas coisas pequenas me deixam muito feliz. Vocês não sabem como isso me deixa feliz.
É bom dar graças ao Senhor. Aí eu começo a fazer a leitura orante. Ô Senhor, como é bom te dar graças. Como é bom, Senhor. Aí cantar louvores ao Altíssimo. Como é bom te cantar louvores, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é muito bom. Aí eu fiquei lá 10 minutos elogiando Deus. O Senhor tem uma mente maravilhosa, o Senhor sabe de tudo, o Senhor cuida de todas as coisas, o Senhor conhece as nossas limitações, mesmo assim, o Senhor nos ama. Aí, versículo 2. É bom proclamar de manhã o teu amor. Aí Deus falou assim pra mim: o que você disse pro Caio lá no estacionamento mesmo? Eu falei: Jesus te ama, Caio. Aí eu falei assim: obrigado, Jesus, porque você me deu a oportunidade hoje de ter um dia bom por proclamar o teu amor logo de manhã. Glória a Deus. Eu fiquei tão feliz aquele dia. Não porque eu sou alguma coisa, tá, gente? Se você estivesse achando muita coisa, eu falei aqui uma vez na aula, a gente estava tendo uma aula, eu fiz um comentário que eu vou compartilhar com vocês, que a maioria não estava aqui. A gente não é nada. Só que às vezes a gente se acha muita coisa. Às vezes a gente se acha tão superior aos outros. Sou melhor, sou mais bonito, sou mais cheiroso, tenho mais dom, tenho mais talento. Sabe quanto Deus precisa de você? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Sabe quanto Deus precisa de você? Nada. Deixa eu contar uma coisa para você que talvez você não saiba. Eu falo sempre isso. Tem lugares no mundo que não são alcançados pelo evangelho. E é praticamente impossível um cristão sobreviver nesses lugares, então as pessoas quase não vão lá. Sabe o que acontece? Aquelas pessoas que estão enredadas em tantos enganos em outras religiões que oprimem e massacram, de repente elas têm um sonho com Jesus. Jesus aparece num sonho para ela, igual Paulo no caminho de Damasco. Se você não abrir a boca e não clamar, as pedras vão clamar. Se você não orar, Deus vai fazer do mesmo jeito. Ué, então por que eu estou aqui? Graça de Deus para a sua vida. Você quer saber por que você está aqui? É um presente de Deus para você. Deus te fazer participante das coisas que Ele está fazendo nesse tempo. É por isso que você está sentado aqui. Porque precisar mesmo, Deus não precisa da gente. Então, quando você estiver se sentindo muita coisa, você fala assim: se eu não estivesse fazendo isso que eu estou fazendo, com certeza o reino de Deus continuaria vencendo e avançando. Apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar da nossa pequenez, Deus nos chamou com um propósito e nos trouxe para a presença dele. E isso é um presente de Deus para nós. Entrar nesse lugar aqui e dar louvores ao Senhor, né? Nós temos aqui pessoas com vozes tão maravilhosas, com talentos tão bonitos para tocar os instrumentos. Falar, a gente fala, né? Tem pessoas que falam. Eu não sou pregador, mas tem pessoas aqui que pregam com tanta desenvoltura, falam com tanta clareza, ensinam a igreja com tanta transparência. Você sai daqui entendendo tudo. Nós temos tantas coisas, mas tudo isso é puramente graça. É o que Deus nos deu para que nós sejamos participantes com Ele. Eu não sei se você sabe, mas Deus criou você para ser participante das coisas que Ele está fazendo neste tempo. É por isso que você nasceu. Você não nasceu do desejo sexual dos seus pais. Talvez você pense assim: ah, meus pais se apaixonaram e eu estou aqui. Dois pobres se encontraram, né? O pessoal murmura também, né? Reclama, né? Dois pobres resolveram se encontrar, se relacionar e agora eu estou aqui. O povo murmura também, né, gente? Mas tudo bem. Não, Deus criou você com propósito. Você nasceu da vontade de Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus para esse tempo. Talvez você fique se perguntando: mas o mundo está uma bagunça. Mas é nessa bagunça que Deus te colocou para você trabalhar. Imagina Adão. Tinha acabado de ser criado, Deus deixou tudo certinho. Aí Deus fala para ele assim: mas os bichos não têm nome, viu? Quantos tipos de espécie de bicho tem? E ele nomeou todos. Mas vai ter que cultivar o jardim, tá, Adão? Ó, eu fiz o primeiro trabalho. Mas o gramado tem que aparar, tem que tirar as ervas daninhas. O Marcos, conhecedor
como é que eu posso dizer? Uma cascata do saber de plantas. Esses dias a gente estava com ele no carro, ele falou para mim assim, você sabia que, você sabia que as plantas não podem ser iluminadas por luz que não seja verde? Quem sabia disso? Levanta, eu quero saber. Ninguém sabia disso, né? Pois é. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não sabia disso. Pois é. Deus falou para Adão assim, ó, Adão, as plantas precisam de luz verde, senão não dá certo. E esse conhecimento chegou na cabeça do Marcos, aqui no nosso tempo. E agora eu estou passando ele para vocês. Tá vendo? Eu tenho uma participação. Então Deus criou a gente com o propósito de a gente ter parceria com Ele. Eu quero que você se lembre disso. Deus fez a gente para ser parceiros dele, no trabalho que ele está fazendo no mundo. Se você quiser participar, o trabalho vai acontecer. Se não quiser, também vai acontecer do mesmo jeito. Lembre-se sempre, é graça de Deus para a sua vida. Lá no começo ele diz assim para Jesus e para o Espírito Santo, o Pai, né? Vamos fazer, ou pode ter sido Jesus também que falou para o Pai e para o Espírito Santo, ou pode ser o Espírito Santo que falou para o Pai e para Jesus, os três. Quem estava na aula de louvor e adoração sabe que Deus é... Cadê os alunos? Deus é trino. Deus é trino. Eles olharam um para a cara do outro e falaram assim, vamos criar um problema para nós. Façamos o homem ao quê? A nossa imagem e a nossa semelhança. Significa que você tem a aparência de Deus. Eu não digo assim a aparência no sentido de que você tem que estar brilhando, resplandecendo, tá? Era para estar mais se não tivesse o pecado, mas infelizmente Adão resolveu comer a fruta. Mas imagem, porque você fala, Deus fala também. Você enxerga, Deus enxerga também. Você pega as coisas, você tem expressões, você tem sentimentos, Deus tem também. Você foi feito em imagem de Deus. E semelhança, você foi feito parecido com Deus. E lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19, que eu esqueci de mandar os versículos para o pessoal da comunicação, desculpa, tá, Davi? Diz assim, vai aparecer aqui em algum momento, tá? Mas eu já vou ler. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros. Presta atenção. Vocês já não são estranhos e forasteiros. Vocês não são estrangeiros. E não são maltrapilhos andando pelo caminho, com as roupas rasgadas, parecendo que chegou aqui para pedir esmolas. Mas vocês são concidadãos do povo santo. Olha que legal. Você sabia que você é concidadão do povo santo? E sabe o que mais? Membros da família de Deus. Então nós estamos no Dia dos Pais. E é bom a gente lembrar. Eu falei para o pessoal, vou reproduzir para vocês aqui. Depois, quem não tem o áudio da aula, eu posso mandar, é que eu não consegui editar ele ainda. Mas a adoração a Deus, ela acontece no ambiente familiar. Porque o plano de Deus desde o início era esse aqui. Que nós fôssemos a família dele. Onde ele é o pai, todos nós somos irmãos. A igreja, quando nós olhamos para a igreja, que você olha a igreja, esse irmão do meu lado, que às vezes dá um trabalho para nós. Eu também dou trabalho, eu que sou mais que dou trabalho. Mas a igreja está cheia de irmãos, a igreja é a plenitude daquilo que Deus queria. Pessoas sendo filhos dele e irmãos uns dos outros, vivendo o evangelho da graça de Deus. Esse daqui era o plano de Deus. Mas por causa do pecado, o nosso relacionamento com Deus é afetado. Agora nós passamos a ser parte das criaturas de Deus, olha só. E sabe lá quando no versículo 19 do capítulo 2 de Efésios, Paulo diz assim, estrangeiros e forasteiros? Nós passamos a olhar para Deus como estranho. Agora Deus é um Deus. Agora Deus é um Senhor. Agora Deus é um rei. Agora Deus é um general de guerras. Agora Deus é só um pastor. Ou seja, passamos a olhar para Deus
como se ele estivesse distante. E aí, quando você lê a história, depois do que aconteceu, depois do pecado, você vai ver que as pessoas estavam sempre errando em alguma coisa, falhando em alguma coisa. Aí chega Moisés, aí chegam as leis, aí chega o povo de Israel, aí que desbagaça tudo mesmo de uma vez. Esse dia eu tava conversando com a Élica, eu falei para ela assim, meu amor, o povo de Israel, eu teria consumido eles. Eu teria. Eu teria. Se Moisés tivesse feito aquela intercessão para mim, eu falava, não, você vai morrer junto. Porque era demais. E tanto é que isso aconteceu que depois eles se perderam, foram exilados e acabou a nação de Israel. Simplesmente terminou. O que sobrou foi Judá e a tribo de Benjamim, que eram as tribos do sul. Que foi daí que Jesus veio, mas o resto das tribos se perderam todas no primeiro exílio, no exílio para a Síria. Por causa dos pecados deles. Porque eles estavam constantemente flertando com o pecado. Que eles estavam constantemente abraçando o pecado, adorando outros deuses, trazendo imoralidade para o seu meio, o tempo todo, constantemente. E sabe o que acontece? Essa distância, esse pensamento de que Deus está distante, me faz rejeitá-lo. Olha só, porque você não tem proximidade com Deus, por que você vai se importar com o que ele pensa? E aí as pessoas precisavam de Deus. Aí elas oravam, elas jejuavam, elas ficavam que nem a gente quando a gente às vezes não tem um relacionamento lá muito assim com Deus, mas a gente precisa. Você vê uma pessoa, por exemplo, que não está na igreja, mas quando ela precisa de alguma coisa, ela fala, eu vou conseguir em nome de Jesus. Já viu isso? Ela nem acredita mesmo que o nome de Jesus é poderoso para alguma coisa, mas naquele momento ela precisou, ela fala em nome de Jesus. Eu vou resolver essa situação, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Aí o povo ficava assim, vamos fazer um jejum de não sei quanto tempo para Deus nos dar a vitória contra o exército fulano de tal. Vamos fazer não sei o quê, para que Deus intervinha, por misericórdia, por graça, por favor do alto. Mas o que acontecia na sequência? O pessoal esquecia que Deus tinha feito o que ele acabou de fazer, se voltava para o pecado de novo. Se você lê a Bíblia, você vai ver que em todo momento é isso que acontece com o povo. Eles se perdem, eles fazem o que parece mais certo, eles esquecem que Deus existe, aí lembra, está sendo oprimido, lembra, aí Deus levanta uma pessoa, faz uma situação, porque Deus é gracioso, porque Deus é misericordioso, e faz, eles vão de novo e faz tudo que estava errado. Porque a natureza humana, ela quer rejeitar Deus. É por isso que você precisa do Espírito Santo. Para que ele possa convencer você, para que ele possa guiar sua mente, os seus pensamentos, naquilo que você realmente precisa fazer, para ter um relacionamento limpo com Deus de novo. É por isso que Jesus vem. Quando Jesus vem, ele vem para fazer uma coisa. Ele vem para restaurar o nosso relacionamento com Deus que foi perdido. Jesus mostra a verdadeira face de Deus, o Pai. Jesus inicia o ministério da reconciliação. Você sabia que todo mundo aqui tem um ministério? Todo mundo aqui dentro. Não sei qual é o seu nome, não sei o que você gosta de fazer, não sei qual é o seu talento, mas a gente tem um ministério em comum. O ministério da reconciliação de homens com Deus. Você pode estar na Cairó, você pode ir para a Assembleia, você pode ir para a Universal, você pode ir para onde você quiser. Que lá você ainda vai manter esse ministério. O ministério da reconciliação de homens com Deus. Seu papel aqui, irmão, não é julgar ninguém, viu? Não é apontar erro, não é derrubar ninguém mais ainda, pisar nas pessoas, nada disso. Seu papel aqui é reconciliar as pessoas com Deus. Você está fazendo isso? Vou te dar 10 segundinhos para você pensar. Você está fazendo isso? Está ajudando as pessoas a se aproximarem mais de Deus? Ou toda vez que você conversa com uma pessoa é para... Nós temos o papel de aproximar mais as pessoas com Deus. Como Jesus fez. No tempo de Jesus tinha tudo que tem hoje. Menos... tinha assim também. Políticos, eu ia falar políticos corruptos, né? Que não tinha lá repúblicas, né? Que nem aqui a gente tem os deputados que só Deus. Os juízes, enfim. Mas na época de Jesus tinha tudo que tem hoje. Tudo. E Jesus, firme e forte no ministério da reconciliação. Abraçava todo mundo, as pessoas chegavam perto dele, ele falava de Deus. Não tinha rejeição, não tinha problema com ninguém. Senta aqui, vamos comer junto. Nossa, mas você come com publicano? Você come com coletor de impostos? Sim.
Eu como com coletor de impostos, eu como com publicano, eu como com prostitutas, e vou dizer mais, eles estão entrando no reino do céu primeiro que vocês. Não é isso que Jesus dizia? Seu papel aqui é reconciliar as pessoas com Deus, como Jesus fez. E aí o que Deus faz? Ele nos dá o seu Espírito, que confirma que somos filhos de Deus, e pelo qual nós podemos chamá-lo do que ele realmente é, nosso Pai. Olha aí, mudou, né? Mudou tudo. Porque antes Deus estava lá distante. Agora, com Jesus e o Espírito Santo, a gente tem um novo entendimento. Deus é o nosso Pai. Eu sei que essa verdade já entrou na mente de alguns, mas eu quero profetizar isso sobre todas as pessoas que estão aqui hoje. No novo tempo de Deus, para esta igreja aqui, ninguém mais vai ter um pensamento assim, eu sou servo, eu sou soldado, eu sou... Não, você vai ter o pensamento seguinte, Deus é meu Pai. E eu sou filho dele. Às vezes é difícil, galera, a gente ter esse pensamento. Para você que está falando assim, mas isso aí... Tem muita gente que não pensa desse jeito. Até ora, assim, na hora de orar, fala, ô meu pai. Mas no dia a dia não enxerga Deus como pai. Não consegue. Porque, infelizmente, carrega muitas marcas do seu relacionamento pessoal com o pai terreno. O que eu vejo hoje aqui nesse culto é que Deus vai curar algumas coisas no nosso coração. Deus vai curar algumas coisas no nosso coração. Nesse novo tempo, Deus só terá filhos. Esquece esse pensamento, eu sou um servo. Eu sou um escravo, eu estou perdido. Não. Você é um filho amado. Você só não é um filho amado se você ainda não reconheceu Jesus como Senhor, não nasceu de novo. Aí você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo, precisa se arrepender dos seus pecados. Precisa deixar o Espírito Santo entrar, moldar você, moldar você. E aí o Espírito Santo em você te dá essa convicção de que você é um filho. Deus te conhece pelo nome, viu? Você consegue imaginar a mente de Deus? Eu não consigo calcular a mente de Deus. Mas a mente de Deus funciona assim. As estrelas estão explodindo a bilhões de quilômetros daqui. E as estrelas que estão nascendo, que estão explodindo, muitas outras estão morrendo, estão se apagando. E o brilho dessas estrelas que estão se apagando nem chegou aqui na Terra. Nós vamos viver a nossa vida e esse brilho não vai chegar aqui ainda, porque a luz viaja numa determinada velocidade. E Deus tem a plena consciência do que está acontecendo lá. E o controle. E as bactérias que a gente pisa nelas aqui? Deus está o tempo todo administrando esse reino de bactérias para que elas não nos afetem negativamente. Você cair no chão agora, você tem anticorpos para que essas bactérias não te afetem. E toda a outra criação, todo o resto da criação que existe, os peixes, os passarinhos, as aves, as árvores, Deus tem o controle de todas as coisas que estão acontecendo. Mas Ele mesmo assim, no meio de 7 bilhões de pessoas, conhece você. Ele sabe o seu nome. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, quantos dias você ainda vai viver, seja para a obediência ou na desobediência. Ele sabe os desejos, os anseios do seu coração. Ele sabe coisas sobre você que você não sabe. Você, que é um universo sozinho à parte, Deus conhece você. Essa é a mente de Deus. Esse é o seu Pai, que te abraça, que te recebe, que cuida de você. Você pode louvar a Deus por isso? Aleluia. Jesus nos ensina a reconhecer Deus, porque nós enxergamos quem Deus é pelos olhos de Jesus. E lá em Mateus, capítulo 6, de 9 a 13, Jesus nos ensina a reconhecer Deus por meio da oração. Quando os discípulos chegam para ele e falam assim, Senhor, ensina-nos a orar como os discípulos de João ensinaram ele, como João ensinou seus discípulos a orar, como os discípulos de João ensinou, não. Como João ensinou seus discípulos a orar, ele diz assim, orem da seguinte forma, Pai nosso que estás no céu. Vou fazer uma pausa rapidinha porque eu estou ficando sem tempo. O seu pai
controla todas as coisas. Ele não tem a natureza terrena. Ele nunca vai te tocar da forma errada. Ele nunca vai abusar de você. Ele nunca vai falar com você de uma maneira que te destrua. Talvez você tenha trazido isso, essas coisas, do relacionamento que você teve com o seu pai terreno. Mas Jesus está dizendo, nosso pai, o meu pai e seu pai, a natureza dele é do céu. E ele jamais vai falhar com você. Deus está tratando isso no seu coração nessa manhã. Deus jamais vai falhar com você. Como muitas vezes o seu pai falhou com você. Receba cura nessa manhã em nome de Jesus. Você tem um pai celestial. Um pai que está nos céus e controla todas as coisas. Um pai que te olha do jeito certo e que te chama meu filho. E aí Jesus continua. Santificado seja o teu nome. Isso é mais do que só louvor e doxologias para Deus. Às vezes a gente canta que o teu nome seja santo, Senhor. Mas o que o Senhor quer é que isso seja uma realidade nas nossas vidas. O nome de Deus, tão santo, que no início, quando ele se revelou, não podia nem ser pronunciado direito. Deram um jeito de colocar vogais no nome para que pudesse ser dito. Seu pai tem um nome. Quero dizer para você, os deuses desse mundo não têm nome. Entidades não têm nome. Mas o nosso Deus tem um. O seu pai tem um nome. E o nome dele é tão santo, tão santo, tão santo. Que Jesus na oração disse, que o teu nome seja santificado, Senhor. E isso na oração de Jesus é um lembrete para nós, de que a nossa vida precisa ser santa na santidade de Deus. Como eu disse, sozinho você não consegue. Você não consegue fazer isso sozinho. Talvez você esteja tentando ter um padrão de santidade de acordo com aquilo que você acha, com aquilo que você leu, mas você não consegue sozinho. Não dá para fazer isso sozinho. Você precisa confiar no Espírito Santo de Deus. Sabe o que a Bíblia diz em Romanos 8, de 9 a 17? Vocês não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Essas inclinações da sua natureza humana, essas coisas que você fala assim, eu não consigo controlar isso, o Espírito Santo pode limpar isso. Essa é a obra do Espírito Santo em você. Queimando como fogo aquilo que não serve para Deus. Deus não desiste de trabalhar no seu coração, irmão. Deus não desiste de trabalhar no seu caráter. E Ele vai lutar por você até o fim. Ele vai lutar por você até o fim. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos. O Espírito de Deus tira o medo de você se relacionar com Deus. Sabe aquele medo que as pessoas tinham? Quando Deus desce no monte para falar com Moisés,
ele incendeia aquele monte inteiro. E as pessoas falam: eu não vou subir, eu não quero ter problemas com esse Deus. Moisés, vai você no nosso lugar. Agora o Espírito de Deus desce como fogo de novo, só que dessa vez ele nos inclui na graça de Deus. Ele acaba com o medo que você tinha de se relacionar com Deus. Se você cresceu num sistema em que as pessoas diziam para você que você não podia, que você era indigno, que você não consegue, Deus nesse dia está dizendo: eu te torno apto através do meu Espírito. Eu te incluo nesse lugar. O Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos de Abba, Pai. Abba, paizinho, como um bebê chamando pai, paizinho, pois o seu Espírito confirma nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Isso está disponível a nós, que nascemos de novo, que temos o Espírito em nós. Eu quero nessa manhã te lembrar, o Espírito Santo está trabalhando em você, tornando o seu caráter mais alinhado com o de Deus, tornando você apto de carregar esse nome. A Bíblia diz: se o povo que se chama pelo meu nome. Deus está tornando você apto de carregar o nome dele. O nome santo, impronunciável, separado, consagrado. Deus está dizendo para você: eu te torno apto de carregar o meu nome, pelo poder do meu Espírito que está em você. Vamos fechar os nossos olhos, inclina a sua cabeça um pouco.